Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob as asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero desejar a paz do Senhor Jesus para os irmãos e quero deixar aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração neste dia, aqui em Êxodo no capítulo 16, do versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, essa passagem muitos conhecem, né? Quando Deus tirou ali o povo de Israel do Egito, o Senhor Deus prometeu estar com o povo de Israel. Todas as vezes que o povo de Israel se voltasse o coração às coisas do Senhor nosso Deus. E ali peregrinando pelo deserto, peregrinando ali para aquelas regiões daquele tempo, o povo de Israel sendo ali liderado por esse servo, tão grande servo, o servo Moisés. Eles tiveram muitas dificuldades, eles tiveram muitos desalentos, né, no caminho, falta muitas vezes de pão, ou por falta de água ou algum mantimento. E nós vemos aqui que o Senhor Deus fez uma promessa para eles, né? O Senhor Deus diz assim: Eis que vos farei chover pão dos céus. Olha só, essa promessa que o Senhor Deus fez foi quando o povo de Israel começou a murmurar, começou até a duvidar do plano que Deus tinha traçado para o povo de Israel naquela caminhada no deserto. Mas o povo de Israel, eles sempre esqueciam de que Deus sempre proveu e sempre proverá. A questão é que muitas vezes o ser humano, ele quer que Deus provê não só aquilo que é necessário, mas aquilo que é de sobra o suficiente. E nós vemos aqui por essa palavra que eles muitas das vezes esqueceram da promessa, né? E meus irmãos, quantas vezes nós esquecemos da promessa do nosso Deus? Por mais que a gente não tenha uma vida regalada assim de tão grandes bens, de tão grande dinheiro, mas nós temos que olhar para as promessas e para a bondade que o Senhor Deus nos traz como necessidade do agora, né? Do pão de cada dia. O interessante é que o povo, eles estavam aparentemente servindo a Deus pelo aquilo que o Senhor Deus poderia dar. Mas a promessa que Deus tem aos nossos corações e para aquele povo daquele tempo era entrar na terra prometida, né? Tipologicamente, a terra prometida, nós sabemos bem que nos dias de hoje nós temos que almejar o céu. E é interessante, nós vemos aqui que sempre o Senhor Jesus, sempre Deus, Ele cuida daquele que se compromete a andar nos seus caminhos, né? Nós vemos muitos versículos das palavras do Senhor que o Senhor tem provido para os seus servos aquilo que vai de encontro à necessidade do momento, aquilo que pode suprir até você chegar a um outro lado, chegar a um objetivo, chegar a percorrer um caminho
e logo depois que você percorre esse caminho, o mantimento, o alimento, ele falta, mas pode ter certeza que o Senhor Jesus, ele há de prover, e o Senhor Jesus, ele há de abastecer o seu povo. E a palavra do Senhor diz assim: e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia. Né? O nosso Pai Nosso, da parte do nosso Pai Nosso, é que o Senhor, o Senhor Jesus, ali no Mateus 6, ele nos ensina a pedir o pão de cada dia, né? E o interessante é que lá em Provérbios, no capítulo 30 de Provérbios, no versículo 8, o autor, ele diz assim: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem pobreza e nem riqueza, né? Nós vemos aqui que o autor de Provérbios, ele faz uma oração muito interessante, né? Enquanto a gente muitas vezes almeja ter sobras, ter riquezas, aqui ele pede que o Senhor Deus não deixe ele na pobreza, mas também não dê tão grandes riquezas. E aqui a gente vê que o autor de Provérbios 30, ele talvez se conheça muito bem, e ele sabe que se Deus ele abrir as portas do céu de muitas riquezas, ele pode até esquecer dos mandamentos do Senhor. Então ele pede aqui não ser pobre e também não ser tão abastante de tão bens assim, né? De tão riqueza. E ele ainda continua: mantém-me do pão da minha porção acostumada, né? A porção de cada dia, né? Ele nos ensina aqui a nos pedir a porção acostumada de cada dia, né? Ele pede aqui para o Senhor Deus afastar ele da vaidade e da mentira, né? Que é nós andarmos nos caminhos do Senhor com sinceridade, com verdade. E ele sabe que uma das coisas que podem futuramente desviar o coração dele, ou o pé dele de vacilar nos caminhos do Senhor, é ter uma tão grande riqueza, né? Muito sábio aqui o autor de Provérbios 30, quando ele almeja ter não aquela riqueza tão grande, mas aquilo que é necessário para suprir toda e qualquer necessidade e se manter íntegro nos caminhos do Senhor Jesus. Muitas das vezes nós vemos muita gente querendo aí ganhar na loteria, esses prêmios que tem aí, né, essas jogatinas que tem na loteria. E a gente vê que muitos que conseguem grandes prêmios, eles acabam caindo em grandes ciladas, né? E acabam até perdendo a riqueza que tem em pouco tempo e até mesmo a vida. Muitos deles caem em laços, em iniquidades. A própria palavra do Senhor diz que o rico ele tem um leque de possibilidades de desviar do caminho do Senhor por acrescentar a confiança na riqueza, né? E você vê que nem todo mundo está estruturado, nem todo mundo está abasilado na palavra, nem todo mundo tem esse equilíbrio de ter tão grandes riquezas. E nós, como servos do Senhor, temos que glorificar a Deus por aquilo que Ele nos dá. Por mais que seja pouco, mas é aquilo que vai suprir a nossa necessidade do dia. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. Né? No Salmos 145:15, diz assim: os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mandamento a seu tempo, não é? Muitas das vezes Deus pode até dar um pouco a mais, mas pode reparar que quando o Senhor Deus te dá um pouco a mais, ou quantidade de dinheiro ou de alimento, pode ter certeza que naquele momento é necessário para suprir a necessidade, muitas das vezes, do próximo, né? Estamos vivendo uma tão grande tempo de desemprego,
E nós vemos pessoas que estão passando algumas necessidades, e nós vemos aí que o Senhor tem dado oportunidade para nós, mesmo em tempos de crise, ser bem abastados, para que nós possamos acolher ao próximo e ajudar, né? E a palavra do Senhor diz em Salmo 104, o versículo 14 e 15: Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento e o vinho que alegra o seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto com azeite e o pão que fortalece o seu coração. Deus, ele sabe todas as coisas, ele sabe todas que nós temos que ter o necessário para nos alegrarmos, né? Você vê aqui que o mantimento também é para alegrar o coração, o mantimento também é para que nós possamos ter expectativa e que nós possamos se alegrar nas coisas do Senhor Jesus, se alegrar nos caminhos dele. Em Mateus 6:30, versículo 30 ao 33, a palavra do Senhor diz assim: Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito, mas a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo vós, que o Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. E nós vemos aqui que o povo de Israel, ele vivia inquieto porque ele não sabia o dia de amanhã, né? E desejava ter aquelas coisas, aqueles alimentos lá do Egito, daquele povo que não servia a Deus lá no Egito. Eles ainda estavam fraquejando, né, na fé, e vendo que a possibilidade de talvez Deus não prover, né? Isso enfureceu muitas vezes o Deus Todo-Poderoso naquela época. E hoje Deus, ele não mudou, ele não é diferente, né? Tem uma passagem bíblica, eu não sei a referência agora, mas Deus, ele fica muito bravo com aquele que, comendo o pão, né, com o alimento na boca e ainda desejando e pensando e se preocupando tanto com o alimento de amanhã. Isso deixa Deus irado, e o Senhor Deus quer que nós servimos a Ele no necessário, no pão de cada dia, na porção acostumada ali, como o autor de Provérbios 30, versículo 4 diz, que o Senhor possa colocar esse desejo do nosso coração de pedir aquilo que é necessário, e que se Deus, ele suprir de uma tão grande bênção, é para que nós possamos repartir, é que nós possamos estar disposto a ser liberais. É essa palavra que eu quero deixar, né, que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, e que Deus, com certeza, no pouco ou no muito, ele vai suprir toda e qualquer necessidade da sua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço e quero, aleluia, louvar e glorificar o nome do Senhor pela sua vida e pelas suas finanças, pelas suas tão grandes, aleluias, tão grandes necessidades, e que o Senhor possa suprir toda e qualquer necessidade da sua vida. Amém?